Vamos recordar agora sobre as frações equivalentes, que são frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, eu desenhei aqui 3 retângulos, né? O primeiro retângulo está dividido em 2 partes, tá vendo? Essa linha está dividida em 2 partes. Aqui está dividida em 1, 2, 3, 4. Imagine, pense, por favor, que são partes iguais, porque é difícil, né, fazer aqui na mão livre. E aqui está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pessoal, o denominador das frações significa em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, se ele foi dividido em 2 partes, o denominador é 2, aqui o denominador é 4 e aqui embaixo o denominador é 8. E aqui em cima eu vou pintar, eu vou achurar uma parte. Então, se eu pintei uma parte, o numerador é 1. Então, o numerador representa a quantidade de partes que foram pintadas, tá? E o denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, nessa da amarela aqui, eu vou pintar 2 partes. Se eu pintar 2 partes, o numerador é 2. E nessa daqui de baixo, eu vou pintar 4 partes. Então, o numerador vai ser 4. Agora, se você analisar com muita atenção essas figuras, você vai ver que essa uma parte do primeiro, né? Ó, essa uma parte do primeiro, ela corresponde, ela é equivalente a 2 partes desse retângulo amarelo. E essas 2 partes do retângulo amarelo correspondem a 4 partes desse retângulo de baixo, azul claro, tá vendo? Então, eu posso afirmar com toda segurança que 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8. Quando tem uma equivalência entre 2 frações, a gente coloca o sinal de igual entre elas, tá bom? E aí, o que você pode perceber? A gente não vai precisar fazer desenhos todas as vezes, tá? Eu só tenho que perguntar, o que é que eu fiz com esse 2 para ele virar 4? Eu multipliquei embaixo e em cima pelo número 2. E ao multiplicar 1 vezes 2, eu encontrei 2, e 2 vezes 2 eu encontrei 4. E o que eu fiz com esse 1 e o 2 para ele virar 4/8? Multipliquei por 4, tá? Então, se eu pegar 1/2 e multiplicar em cima e embaixo por 4, 1 vezes 4, 4, e 2 vezes 4, 8. E aí eu encontro outras frações equivalentes também. Agora, pessoal, o que eu quero deixar bem claro aqui, pegar a fração 1/2 e multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2/2, por outra fração 2/2. E essa fração 2/2, eu acabei de falar lá em cima, ela é igual ao número 1. Então, na realidade, eu estou pegando esta fração 1/2 e multiplicando por 1, só que esse 1 está escrito em forma de fração. E o resultado vai ser igual a 1/2 mesmo, ou uma fração equivalente. Esta fração equivalente, ela na realidade ela é a mesma coisa que 1/2, só que está escrito de forma diferente, tá? Então, é exatamente isso que eu quero encontrar a partir de agora. Encontrar uma fração equivalente a essa primeira aqui, só que ela é escrita de uma forma diferente, tá? Escrita de forma diferente. É o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, para encontrar frações equivalentes, a gente já viu lá que basta multiplicar ou dividir os 2 termos da fração por um mesmo número. Então, exemplo A. Eu posso pegar a fração 2/3 e multiplicar em cima e embaixo por qualquer número. Vou multiplicar por 3, por exemplo. Então, eu vou encontrar a fração 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Mas, em vez de multiplicar, eu poderia dividir também. Eu posso encontrar a fração aqui 20 sobre 50. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 10, tá? E aí, dividindo 20 por 10 dá 2, e 50 por 10 dá 5, ok? E eu posso multiplicar ou dividir. E agora, vamos para a nossa aula
do 9º ano. Como racionalizar o denominador de uma fração? Para fazer isso aqui, a gente vai seguir esses passos. Primeiro, nós vamos encontrar o fator racionalizante do denominador. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Aquele exemplo que eu dei lá em cima. Eu tenho a fração 1 raiz de 3, né? Então, a primeira coisa a fazer é colocar um sinal de igual, repete a fração e pergunta, quem é o fator racionalizante? A gente já descobriu, já aprendeu a achar o fator racionalizante. Então, o fator racionalizante vai ser raiz quadrada de 3. Eu coloco embaixo e em cima, porque tem que multiplicar, já que eu vou encontrar uma fração, racionalizar o denominador de fração, é encontrar uma fração equivalente, tá? Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. E se eu fizer a divisão desse número, vai dar 1, tá? Então, esta fração aqui, ela é igual a 1. Então, quando eu multiplicar 1 por esta fração aqui, ela não vai se alterar. Mas eu estou multiplicando por 1 escrito de uma forma diferente, para eu encontrar uma resposta com uma cara diferente. Então, aí a gente multiplica 1 vezes raiz de 3 da raiz de 3. Vamos ver se é isso aqui, olha. Primeiro, encontramos o fator racionalizante, que é raiz quadrada de 3. Indicamos que vamos multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo fator racionalizante. Então, está aqui a indicação. Efetuamos a multiplicação. Vamos multiplicar agora. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. E aí, simplificamos a fração encontrada sempre que possível. Aqui em cima não dá para fazer nada, mas embaixo dá. Então, esta é a fração escrita na sua forma simplificada e com denominador racional. Tá vendo que tinha uma raiz e agora não tem mais? Então, vamos ver um outro exemplo. Um outro exemplo seria 14 sobre raiz de 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir 14 sobre raiz quadrada de 7 e vou multiplicar pelo fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? Raiz quadrada de 7, embaixo e em cima. E agora a gente faz a multiplicação. Então, a multiplicação vai dar em cima 14 raiz de 7, e embaixo vai ficar 7 vezes 7, dá 7 ao quadrado. Então, nós vamos ter 14 raiz quadrada de 7, e embaixo só 7. Como aqui é uma multiplicação, dá para simplificar 14 por 7. Então, 14 dividido por 7 dá 2 e repete a raiz quadrada de 7. Eu posso ter raiz no numerador, mas no denominador não pode, tá bom?